que nós vamos aprender aqui nessa aula é como a gente pode usar um gráfico disponível hoje, né, no mercado, né, para entender ações. Então, eu vou entrar aqui no Investing, né, que é eu prefiro que as pessoas olhem, de repente anotem os sites, depois eu vou passar uma lista dos sites que eu vou acessar, mas depois dessa aula que vocês façam esse teste, né? Porque vocês só vão aprender fazendo o teste. Então, o site que a gente vai usar é um site gratuito, né? O investing.com, um site internacional que tem todas as informações financeiras do Brasil e do mundo, né? Você encontra qualquer dado financeiro, todas as bolsas estão listadas aqui, todos os ativos financeiros, Bitcoin, renda fixa, renda variável, notícias econômicas, análise de empresa, técnica grafista, enfim. Então, o que a gente pagava, né, há 20 anos para lecionar, hoje está dado de forma gratuita. Então, eu uso muito esse site aqui, Investing, que é um portal bem interessante. A sugestão é que todos façam login, né, nesse site, e aí pode usar a conta do Facebook, né, para sincronizar. Então, usando o login, vocês vão entrar em um modo um pouco mais aberto, né? Não fica que obviamente esse site vive, né, de propaganda. Vocês podem ver que sempre vai ter uma propaganda aqui ou lá, mas a ideia deles é concentrar um número alto de possíveis clientes para as corretoras, para os bancos, enfim. Ok, então vamos usar o Invest. No final dessa web aula, talvez eu mostre alguns outros sites que eu uso também para fazer análise de ações, ok? Então, vocês podem ver que aqui, né, nós temos no site várias abas, né, que falam sobre o mercado, tem câmbio, commodities, índices, ações, enfim, criptomoedas, gráficos, enfim. Então, logo de cara, você entrou lá, por exemplo, você quer saber sobre qualquer tipo de ação, né? Você clica aí, por exemplo, Magazine Luiza. Então, já aparece logo de cara. Então, clico no Magazine Luiza e o que o site vai me dar? Logo de cara, ele vai me dar a cotação, né, de hoje. Vejam, hoje o Magazine Luiza teve um aumento de R$ 1,86 na ação, uma variação positiva de 4,64. Isso quer dizer que quem comprou o Magazine Luiza ontem e vendeu hoje já fez quase mais do que a poupança vai pagar durante todo o ano de 2020, né? A poupança de 2020 deve pagar 2,9, né? Dependendo da Selic, que está caindo, né? E a tendência é a cair mais. Mas vejam, no dia sócio, o cidadão colocou R$ 1 milhão, vamos dizer, em ações da Magazine Luiza, e vendeu hoje, já o cara fez 4,64%. Né? Quem que consegue esse valor, né? Pode-se dizer que é sorte, enfim, até porque quem conhece já Magazine Luiza sabe que é uma ação, uma das mais badaladas hoje no mercado financeiro, né? Magazine Luiza é um grande e-commerce e a tendência é que depois dessa crise o e-commerce cresça mais ainda por conta das pessoas estarem em casa, terem aquelas que eram reativas ainda, que não tinham muita confiança de comprar pela internet nesses dias de reclusão, né? Estão descobrindo que comprar pela internet é bem melhor do que ir na loja, gastar gasolina, gastar com pedágio, com estacionamento, enfim. O cara pode comprar até mais barato, né? Enfim, então vejam, Magazine Luiza, então o que o investimento mostra aqui? Todos os dados, né, do fechamento, da ação, enfim, aí eu tenho aqui uma definição, que tipo são ações, qual o mercado do Brasil, tem o ISIN, que é um código de identificação da CVM, enfim, quanto fechou, abertura, como abriu, qual foi a variação diária, tá?
E aqui, nesse patamar, sempre vai aparecer uma janelinha aí com vídeos, faz parte. Aqui vocês têm informações gerais, então aqui você tem um gráfico, aqui que a gente vai se concentrar. Aqui vocês têm informações, né, sobre a relação, são mais indicadores de performance, né, que é uma análise fundamentalista importante. E aqui embaixo tem notícias do Magazine Luiza, né? Aqui tem artigos, questão do resumo técnico, o padrão do candlestick, que depois eu vou explicar o que é isso, as cotações, né, na bolsa de derivativos, enfim, dados derivados da Magazine Luiza, e aqui ações sem tendência, que sempre são um quadro que o Invest mostra. Então, é interessante. Dados não vão faltar, ok? Então, o que nos interessa nesse momento é o gráfico. Então, eu vou pedir para que vocês cliquem, né, depois, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, no gráfico. Então, vocês fazem o clique, vai demorar um pouquinho para carregar. E aí aqui eu tenho o gráfico. Vejam só que interessante. Eu vou maximizar o gráfico. E aqui eu tenho essa ferramenta bacana, né, que é a análise técnica, né, a análise grafista. O que é interessante é que isso aqui funciona como um Photoshop, né? Não sei se vocês têm algum tipo de relação com Photoshop, com esses programas de fazer figuras, enfim. Mas aqui, ó, nessa parte de cima vocês têm um menu onde tem a separação, né, das cotações da performance da ação por hora, né, 1 hora, 5 horas, um dia, um mês, enfim. Aqui você tem o formato, né, que você quer que o gráfico mostre, e isso aqui são as famosas candlestick, que eu já falo para vocês. Vocês podem escolher aqui, ó, tipo de gráfico que vocês querem, né? Eu uso bastante esse de área quando eu quero mostrar tendências, ok? E aqui vocês podem escolher o tipo, né, de linha que vocês querem. Barras, tem uns candlesticks, hollow candle, que é uma outra análise, Heikai, enfim, linha, né? O que é legal é que aqui, por exemplo, né, eu escolhi linha. Então, isso aqui é a performance da Magazine Luiza. Eu posso clicar em qualquer parte do gráfico e posso deixar mais grossa a linha. Posso mudar a cor, né? Vou botar uma cor vermelha aí. Dou um OK. Isso aqui, ó, vermelho. OK. Então, vejam, eu posso mudar as cores, posso mudar o layout daquilo que o gráfico está me mostrando, ok? Então, aqui vocês escolhem o tipo de gráfico. Eu trabalho, para quem está começando, eu sugiro usar o line, a área e os candles. Tá? E aí que a gente entra rapidinho para discutir, para explicar o que são esses candles. Candles em inglês significam velas, né? Então, velas são padrões de cotações da ação, no caso do Magazine Luiza, durante um determinado período. Se vocês observam, vocês vão encontrar aqui velas de vários tamanhos na altura, mas com a mesma largura, né? Essa largura é o tempo de cotação, né? Que pode ser 1 hora, 5 horas, você que escolhe aqui. Então, quanto que a ação variou durante, por exemplo, 3 horas. E uma vela verde significa que a ação variou positivamente, ou seja, a ação subiu. Né? Como vocês podem ver, esse candle aqui, ó, mostra que a ação durante esse período de tempo, né, teve uma variação positiva. Já essa vela vermelha, nesse horário, a ação da Magazine Luiza teve uma queda. As pontinhas, vocês podem ver esses fiapos aqui,
indicam o viés. Viés em economia é a tendência, ou de alta ou de queda. Alta quando está lá em cima e queda quando está aqui embaixo. Ok? Aqui é o preço de cotação inicial, de abertura, nesse horário determinado, e aqui o preço de fechamento, ou seja, essa ação variou, a Magazine Luiza variou nesse horário, às 10 da manhã, né, positivamente, já abriu dia 6/4, né, segunda-feira, já abriu em alta, né, com viés de alta, nesse horário, das 10 vamos ver aqui, se a gente pegar esse outra tendência aqui, às 11, é 1 hora, ok? Então, barras vermelhas, viés de baixa, queda da ação, em um determinado período, e barras verdes, ação em alta, ok? Ok, mas vamos nos concentrar no que a gente pode fazer nesse gráfico, ok? Então, a primeira coisa, olha isso aqui bacana, eu posso fazer comparação do Magazine Luiza, por exemplo. Muita gente fala na Via Varejo, né, que é uma outra varejista, também bem cotada, apesar de ter problemas estruturais, né, de performance no balanço, enfim, encontraram um furo de R$ 1 bilhão, enfim, nos últimos balanços, e essas ações da Via Varejo caíram bastante. Mas eu posso, por exemplo, nesse mesmo gráfico, fazer um comparativo. E aqui, ó, tenho esse ícone que é a comparação, né? Que é a balança aqui. Eu vou botar aqui Via Varejo. E aqui já apareceu Via Varejo, ok? Que seria, né, essa curva aqui, ó, essas linhas aqui de baixo. Então, eu posso mudar o padrão, vou deixar mais grosso, vou botar uma cor que contraste, ou deixar roxo mesmo, um pouco mais claro. Então, ó, já tem um gráfico que vai me mostrar a comparação das duas ações. Percebam-se, a performance da Magazine Luiza nesses últimos meses, né, foi bem melhor, né? Inclusive nesse período de crise do Covid, veja, a variação da Via Varejo foi bem ruim. A Magazine Luiza, apesar de também ter tido uma queda significativa, não foi tão expressiva quanto da Via Varejo. Então, eu posso, né, aqui, com o mouse, com o mouse e aquela rodinha do mouse, vocês podem fazer uma separação, né, ao longo do tempo, né, e comparar, né, as duas ações, ó, desde 2019, desculpa, né, o comportamento dessas duas ações ao longo do tempo. Vejam só como que a Via Varejo, de alguma forma, ela fica engolida, né, depois de crescer tanto, na medida em que os problemas da empresa surgem, né, ela começa a ter uma performance inferior à Magazine Luiza. Então, essa comparação vocês podem fazer aqui, ó, nesse ícone aqui da balança, ok? É bem interessante. Eu sempre comparo empresas, né, dentro dessa perspectiva. E se vocês observam aqui embaixo, sempre vocês vão ter a evolução dessas ações por barra, né? Aqui é por linha e aqui por barra. Então, essa é a primeira dica que eu dou, né, de fazer essa comparação de duas ações dentro de uma só, ok? De um gráfico só. A outra função, né, vamos fazer um refresh aqui, que eu queria mostrar para vocês dentro desse mesmo gráfico, tá? Então, é só vir aqui no gráfico da Bovespa, sempre vai aparecer o gráfico da Bovespa aqui, ok? Maximiza. Tá, esse aqui é a Bovespa, né? O comportamento da Bovespa, ó. Vejam só a queda, a grande queda, né?
19 de fevereiro de 2020. Olha só essa queda monstruosa, né, que foi o impacto do Covid dentro da bolsa. Daqui para cá, ela perdeu basicamente, né, 40% aqui, que foi o fundo do poço, e agora ela está ameaçando uma recuperação, né? Daqui para frente, eu vejo que a bolsa vai variar bastante até termos a superação, né, dessa fase de contágios, né? E aí a tendência é que ela volte a subir ao longo do tempo, mas num prazo, né, de um ano, de 6 meses para cima, ok? Uma outra coisa legal que eu queria mostrar para vocês, ó, aqui em cima vocês têm esses ícones, né? Tem a fotografia, quando vocês querem tirar uma foto do gráfico, vocês podem salvar essa imagem que eu estou aqui, né, com ela, o gráfico da Bovespa. Vocês podem copiar o embed para colocar no Twitter ou num site, enfim. E é legal, porque vocês podem fazer a figura que vocês quiserem, ok? Aqui vocês podem, e aqui, essa é outra função bem bacana, ó. Aqui vocês têm os vários formatos que vocês podem ter dentro de uma mesma tela, né, de ações. Então, por exemplo, vamos pegar um formato de 3x3. Vejam só que legal. Eu tenho aqui 6 gráficos. 6 gráficos, né? E aqui eu vou deixar tudo sincronizado, tá? O intervalo, as linhas de cruzamento, o trock time, que é o tempo também, enfim. Isso quer dizer que todos vão variar no mesmo sentido. Então, o que eu faço? Vocês percebam que todos os gráficos aqui, os 6 gráficos, são do Ibovespa. Tudo bem, mas eu posso, por exemplo, nesse aqui, colocar o EG, né? Que é uma empresa de Santa Catarina, enfim, é uma das vedetes também, interessante, é uma empresa que agora está na crista da onda também, vai produzir, se não me engano, respiradores para ajudar nessa crise. E a cotação dela está sendo muito boa, embora ela tenha tido uma queda abrupta, né, por conta do Covid, que a ação não caiu, né? Mas depois, ó, a recuperação é interessante. Então, ó, eu posso ter Ibovespa, UEG. Então, aqui eu vou botar Gol, por exemplo. E aí, para você colocar, você tem que clicar em cima da ação e botar, né, sempre nesse lado daqui, a sigla, né? Então, olha que tristeza da Gol, né? Que é uma das empresas que sofreu muito mais, né? O setor de alimentos, setor de aéreo, turismo, foram os setores que tiveram um impacto brutal, né, com essa crise. Então, comparem o EG, está no mesmo espaço de tempo, de fevereiro a abril, né? A variação, todas caem, mas esse aqui é uma queda vertiginosa, né? Aqui eu posso colocar, por exemplo, Azul, que também é outra aérea. Ó, quase a mesma tendência da Gol, né? Azul também é outra que sofreu impactos brutais. Aqui eu posso, vamos botar Petrobras, por exemplo. Petrobras. Todas, ó, percebam, todas têm essa queda, né, depois do carnaval, que é quando o Covid impactou diretamente. E aqui, vou botar uma ADR. A ADR é tipo um fundo de investimento de uma determinada ação estrangeira, né? Uma das coisas que a gente tem visto bastante a performance das empresas ligadas à internet, né? Então, empresas ligadas à internet, nesse tempo de confinamento, de home office, enfim, tem crescido muito. Então, eu vou botar o Google aqui, ó, que é o Google 35 ou 34, que é negociado aqui na Bolsa do Brasil. Pode ser negociado através desse BDR, né?
É tipo um fundo de investimento, né, que você pode comprar fracionadamente, inclusive, né? Mas olha só a tendência, né? A tendência é também uma queda abrupta, mas depois da quarentena, ó, o crescimento brutal dessa BDR, né? É interessante você não ficar só ligado em empresas, né? Você também pode olhar BDR, fundos de investimento, fundos imobiliários, enfim, né? Aquela máxima de quanto mais balanceada a sua carteira, seus investimentos, melhor. Enfim, esse aqui é uma baita de uma função, vocês podem mexer isoladamente em cada um dos gráficos, enfim, pode mudar, né? Da mesma forma que a gente mexeu no gráfico sozinho, vocês podem mudar o layout, vocês podem até, né, usar indicadores, né, que são as coisas que... Aqui já é uma perspectiva um pouco mais avançada, eu não vou entrar nisso porque esse webinar é só para mexer em gráfico e para quem ainda está começando, né? Mas aqui eu tenho uma série de indicadores que são usados no mercado para analisar ações, né? E que, né, por exemplo, esse aqui, né, é uma forma de você encarar, e esses dados, esses números aqui que aparecem, são coordenadas desse tipo de indicador, enfim, isso dá um curso à parte, né? Mas esse layout aqui bacana, né? Vocês podem salvar, e aqui essa função aqui é para vocês salvarem, aqui, aliás, essa nuvem com a seta escura, né? Você pode dar o nome de que vocês quiserem, webinar. Aí eu salvo, então, por exemplo, eu vou sair, vou entrar de novo no gráfico, vou maximizar o gráfico. Então, eu quero resgatar. Então, aqui, ó, vou nesse ícone aqui, da nuvem com a seta em transparente, seta em branco, e clico no webinar. Então, automaticamente aparecem os 6 gráficos, né? Então, a sugestão para quem quiser, por exemplo, colocar a sua carteira, né, de investimentos para ele poder ver quando o mercado abre, então os caras já vê a sua performance. Para quem está fazendo trabalho acadêmico, poxa, gerar um gráfico desses de análise, então o que é legal é que vocês podem mudar a quantidade, né? Então, desde 1 até 8 gráficos. Olha só, 8 gráficos diferentes, né? Uma outra ação que a gente estava de olho aqui, quando a gente fala a gente, é da minha empresa, tá? A Malta, a gente faz análises de ações, principalmente nesses momentos, né? E fazemos estudos sobre essas, fazemos análise fundamentalista, análise grafista, numa perspectiva de entender o que está acontecendo com essas ações. A gente não pode recomendar a compra porque não temos essa prerrogativa. Nosso negócio aqui é ensinar. Então, uma ação que tem nos chamado a atenção pela performance também nesse momento de confinamento, né, é a Local Web, né, que é um servidor de sites, né? Ela fez IPO recentemente, né? E ela tem mostrado uma performance bem interessante. Ela sofreu juntamente com todas, né? Mas hoje está em tendência de alta. De segunda-feira para hoje, ela se valorizou 20%. Então, é uma empresa que está sendo beneficiada pela crise do Covid. Então, todas as empresas ligadas a supermercado, empresas ligadas à internet ou à medicina, né, à saúde, de alguma forma tem uma performance diferenciada das outras, né? Se a gente compara com aéreas como Azul, Gol, por exemplo, você vai notar a diferença brutal, né? Ok? Então era essa comparação, tá? Vão escrevendo aí no chat, por favor, que no final
apresentação, eu falo com vocês sobre... posso responder algumas perguntas. Não temos muito tempo, mas a ideia aqui é mostrar funções básicas e que, a partir dessas funções básicas, vocês possam, né, pelo espírito da curiosidade, ir atrás, porque vocês só vão aprender mexendo nesses gráficos, pelo amor de Deus, né? Não esperem que ter isso aqui num tutorial, enfim, né? Vocês vão aprender só mexendo, ok? Então, aqui, ó, já quase exploramos todas os ícones desse menu aqui horizontal. Aqui é interessante, você pode dar aqui alertas, criar alertas, por exemplo, quando uma determinada ação atinge um preço que você quer que, né, que o sistema te avise para que de repente você possa comprar ou vender. Você pode colocar aqui, ó, por exemplo, o Ibovespa, né, que é a ação que eu comprei, né? Se ficou acima de 78 mil pontos, você compra, vende. No caso, esse aqui é o índice Bovespa, pode ser qualquer ação, né? Por exemplo, tem uns colegas, né, fatalistas que dizem que a bolsa ia chegar a 60 mil pontos. Não duvido, tá? Mas também não acho que isso possa acontecer na medida em que a gente atinge o pico e as boas notícias de recuperação dos pacientes se deem. Enfim, acho que a bolsa talvez não chegue a cair tanto, mas enfim, se você está apostando que ela vai cair, tem um colega meu que disse assim, só vou comprar quando a bolsa estiver em 60 mil pontos. Então tá, você quer isso? Então cria um alerta aqui, ó. Já criei um alerta, então quando a bolsa atingir 60 mil pontos, eu vou ligar para esse meu colega e falar, ó, cara, vai lá, compra, já está em 60 mil pontos, ok? Ok, então esse menu aqui já sacamos, tá? Então deixa eu botar aqui uma outra ação que eu gosto muito de analisar, a WEG mesmo, tá? Que é uma ação que está contra todo prognóstico, né? Tá numa performance muito interessante, vejam só aqui, ó, desde 2019, né? Com um preço médio de 21,85, né? Atingiu um pico de R$ 49,37, né, em 2020. Então, percebam, estão falando de um ano, gente. Um ano. A ação se valorizou quase 100%. Então, claro que depois do Covid, né, da crise, ela caiu, mas agora ela está mostrando uma recuperação, né, interessante. Vamos ver se essa curva mantém a tendência para cima ou ela se mantém, mas pelo histórico vocês podem ver que é uma empresa bem promissora, assim, no que tange a performance, né? E para isso, claro, não é só olhar gráfico, né, pessoal? Tem que ir atrás de um bom site de fundamentos, analisar balanços, isso é importante, né? Saber sobre balanços, saber o que significam os indicadores mais básicos para você comprar ou vender uma ação. Então, não é só olhar gráfico e olhar preço. Essa é a visão mais fraca de um investidor de bolsa, né? Então, é de alguém que só está lá olhando, né, o que vai acontecer e usando o feeling. O cara não sabe nada de fundamentos e vai lá e quebra a cara, né, só porque tem feeling. A gente chama isso de comportamento de manada, basicamente, porque ele segue as outras, né? Ele quer saber o que o Bart está comprando, o que o Buffett disse para colar, né? Quando vê uma oportunidade, entra num grupo de investimento e diz: e aí, galera, qual é a boa de hoje? Tipo, qual é a indicação? Como se alguém falasse para o outro, né? Olha, compra essa aqui, esses são os números da Mega Sena, eu vou te dar de graça, vai lá, aposta e se você ganhar, seja feliz. Ninguém vai te dar nada de graça, né? Até porque isso aqui envolve responsabilidade. Se você perder dinheiro, a responsabilidade de quem, né? Sua ou de quem te indicou, enfim, talvez... muitas vezes as pessoas transferem responsabilidades. Então, não é uma questão tão fácil assim, qual é a boa? Senão, não é como ir no restaurante e dizer, me vem o que sai mais, né? A bolsa não é isso, né? A bolsa é você ir atrás, analisar e tomar riscos, tá? Então, vamos entrar agora nesse menu aqui, vertical, que é bem legal também, né? Então, aqui você tem como
mexer no gráfico, por exemplo, aqui, ó, eu posso traçar uma linha. Né? Se eu quero mostrar tendência, né? Estou fazendo uma análise, eu posso desenhar uma linha, posso escolher o formato, né? Posso escolher aqui a grossura, enfim, eu posso fazer coisas aqui. Então, ó, tracei uma linha que me mostra, posso dizer para o meu, para quem eu estou fazendo uma análise dessa empresa, ó, quanto que a empresa, né, cresceu de uma data a outra, enfim. Né, que é uma análise um pouco mais grafista, né? E a mesma coisa, que apagar, clica nela e dá o delete. Isso aqui já é um pouco mais sofisticado, tá? Aqui são várias maneiras gráficas de analisar ações, tá? Então tem muito modelo matemático aqui, né? Tem modelo de Fibonacci, enfim, são análises muito mais sofisticadas. Eu não vou entrar nelas, mas para quem decidir estudar, por exemplo, ó, o que significa cada cor, o que significa cada tendência, enfim, você que determina, né? E para isso tem que saber para que diacho é esse de gráfico. Então, isso aí é um modelo matemático. Então, não vamos entrar nessa especificidade, mas quem quiser saber mais, vai lá fazer um curso de análise grafista. Essa não é a intenção desse webinar. Que você pode pintar, desenhar, rabiscar, fazer o que você quiser, né? Questões mais acadêmicas, de repente você quer fazer uma palestra, enfim. Interessante. É a mesma história. Né? Cansou do negócio, apaga. Aqui interessante, né? Por exemplo, aqui nesse olho, vocês estão acompanhando aqui, vocês podem esconder tudo aquilo que vocês fizeram. Então, aqui aparece e aqui esconde. Que mais? Ó, aqui também, essa é uma outra análise, né, de rango, de modelo. Então, isso aqui já é uma coisa também mais sofisticada, enfim. Quem faz análise grafista tem que saber essas questões. Deixa eu ver aqui. Vou esconder aqui. Essa ferramenta aqui muito legal. E acho que essa aqui vai ser a última que eu vou mostrar para vocês. Já vamos partir para as perguntas, enfim. Essa reguinha aqui, ó, que é a mensuração. Por exemplo, ó, eu quero saber, né, em 9 de outubro de 2019, desde 9 de outubro de 2019, então eu vou lá e dou um clique e vejam, aparece aí um retângulo, até, e aí eu vou arrastando o mouse até o pico aqui, ou melhor aqui, para não ter problemas de visualização. Da recuperação. Então, percebam, eu fiz uma área, né, marquei uma área com essa ferramenta, mas para quê? Para ver quanto que a ação valorizou desde essa data inicial, 9 de outubro, né, de 2019, até 26 de março de 2020. Então, eu tenho aqui os dados. Ó. Então, a ação da WEG valorizou 66,28% durante esse tempo, né? Com 113 barras de aferição, 1.504 pontos, enfim. Então é legal porque para você não ficar fazendo na unha, né, o cálculo de quanto que a ação valorizou de uma data para outra, você usa essa ferramenta aqui, que é a ferramenta de mensuração. Ela é bem legal por isso. Ok? Então é isso, minha gente. Acho que já falei bastante, mais de 40 minutos. Eu vou voltar aqui e vamos lá bater um papo para ver se tem alguma pergunta, né?
Antes disso, antes de entrar na pergunta, deixe compartilhar também como parte desse webinar alguns sites muito legais, né? Um site bom é esse aqui, trademap.com.br. Ele é bem mais gráfico, bem mais acessível, né? Você tem que baixar ele também no celular e ele te permite sincronizar o celular com o próprio PC, né? Por exemplo, aqui, ó, esse Trader Premium, que ainda está gratuito, né? Não sei até quando. Vocês colocam aqui acesso via QR, vocês fazem a leitura e daqui a pouco ele vai abrir o dashboard. Né? O dashboard é uma forma bem acessível de mostrar as ações, né? Então, olha só que legal. Eu fiz aqui uma carteira, né, que eu chamo de uma carteira de ações que eu estou olhando, enfim, e cada retângulo é uma ação. Eu posso, aqui no principal, ter as maiores altas, por exemplo, de hoje. Né? Vejam só, Cielo foi a campeã hoje, das maiores altas, 22%. Seguido pela Via Varejo, 14%. Eletrobras, por aí vai. Então, eu tenho aqui as maiores altas da Ibovespa. Mas aí eu quero saber, não só da Ibovespa, quero saber de tudo, né? Todas as ações, porque Ibovespa é só a elite, né? São as ações mais negociadas. E aí eu tenho esse aqui, a DHM3, olha só, 51% hoje, né? Só hoje essa ação valorizou 51%. Então, você vê essas loucuras, né, na bolsa muitas vezes, e isso aqui que eu chamo de ouro de tolo, né? Muita gente olha só a parte boa, né? E aqui também, vocês podem ver as maiores baixas, né, da bolsa. A JBS, né, caiu 2,12. Hoje não foi um dia ruim, né? Essa aqui é a maior baixa, a JBS. Essa é uma ação que eu fujo, né, como o diabo, o Drácula foge da cruz, né? E, a ação que perdeu mais na bolsa como um todo, no geral, fora o índice Bovespa, foi essa aqui. É um fundo de imobiliário. Enfim, então, Trademap na cabeça, eu gosto muito. Gosto muito desse outro site também, que é o Fundamentei, que te traz notícias do mundo, de ações por atividade, né? Por características, enfim. Traz um ranking aqui das ações que têm mais votos avaliados pelos usuários, enfim. E aqui você tem qualquer ação, né? Por exemplo, Via Varejo. Ele te mostra todos os dados da empresa, da ação, te mostra o gráfico. Percebam que tem quase todas as mesmas características, só que é mais limitado, né? Esse aqui é o gráfico da B3, enfim. Um outro site que gosto bastante, esse aqui é Status Invest. No final do webinar eu vou colocar nas descrições todos os sites que a gente usa para fazer análise, ok? Esse aqui também é bem visual, as maiores altas, baixas, enfim. Né? Por exemplo, quero saber a Gol, então clico em cima do ativo e ele vai me mostrar, né, o que aconteceu com a Gol, quais são os principais indicadores da Gol. E aqui eu tenho os principais indicadores de uma análise fundamentalista, PL, PVP, enfim. Isso já dá outro webinar, né? E a situação da empresa, né? DRE, balanço, fluxo de caixa, tudo aquilo que a gente tem que saber antes de comprar. A fundamentos também é interessante, está na mesma toada, né? Via Varejo, por exemplo. O que ela me mostra? Ela me mostra a mesma coisa, performance da empresa, cotação do dia, os indicadores mais importantes, o balanço, enfim. Então,
Não é por falta de informação que você não vai deixar de aprender. Então, deixa eu voltar aqui para finalizar aqui a nossa conversa aqui. Vou abrir aqui o bate-papo e estou aberto aí a perguntas, minha gente. Eu consigo colocar mais de uma empresa na mesma janela para comparar, além de optar por vários... Sim, sim, foi o que eu mostrei no início. Você usa o ícone da balança e aí ele vai te dar a opção de colocar mais uma empresa no meio para fazer a comparação. O Felipe fala, eu não compreendi muito bem a explicação do candle sobre a parte mais fina. Ah, tá. Felipe, então, esses fiapos que aparecem tanto acima quanto abaixo do candle é o viés, ou seja, para cima é viés de alta, no próximo horário, o que vai acontecer se o viés, o viés é de alta ou de queda. E também mostra até onde a ação variou, né? Porque muitas vezes a ação pode ter passado o tamanho da vela. Tá? É um pouco mais sofisticada a explicação, mas como a gente tem pouco tempo, vamos deixar para uma outra webinar, ok? Mas eu posso passar para você um artigo sobre análise de candlesticks. É melhor investir em ações fazendo análise fundamental. Ah, ok, João. Bacana, João. Então, tem muita briga, né? Inclusive tem os dois times, parece Fla-Flu, né? O Coxa Atlético Paranaense, sobre quem que é melhor, né? Análise grafista ou análise fundamentalista, né? Eu diria, cara, quanto mais análise, melhor, porque não é só grafista e a fundamentalista, tem análise de conjuntura também, análise de medo, né? Você tem um índice americano chamado IFIX, que analisa o medo dos investidores, enfim. Então, quanto mais cercado você estiver de informações, sejam grafistas, fundamentalistas, fofoca também entra no meio, porque é importante, né? Assistam The Wall Street, né? O primeiro filme, que mostra basicamente isso, como as informações são muito relevantes para determinar o viés da informação. Né? Então, quanto mais informações, mais análise. Né? O Warren Buffett tem um batalhão de pessoas trabalhando em cima de análise, né? Não é só tipo de análise que ele usa, são várias, enfim. Quanto mais cercado você estiver, melhor. Gostaria de agradecer pelo ensino de hoje. Opa, Eric, um grande abraço, cara. Um prazer imenso. Conteúdo muito válido e colocado, preciso de... Beleza, Jean. Beleza, bacana. Bom, gente, acho que é isso. Não sei se vocês têm mais dúvidas, qualquer coisa, eu vou deixar aqui o meu e-mail, tá? Da empresa. Desculpem não ter entrado muito no contexto do conceito, enfim, não dá para discutir coisas muito complexas e abrangentes em 40 minutos, mas o objetivo eu acho que foi cumprido, né? Mostrar para vocês de uma forma fácil como se faz, como se mexe nos gráficos de ações. Agora, espero que vocês passem a mexer, porque senão vocês vão esquecer tudo aquilo que eu falei, né? Eu vou colocar esse vídeo no YouTube e aí vocês vão poder, né, parar, voltar, enfim, ok? Então é isso. Já tem data marcada para os próximos cursos? Oh, legal. Então, a gente está esperando essa quarentena passar. Temos 4 cursos engatilhados, né? Um curso para iniciantes, que é o professor José Guilherme que dá, um curso sobre entendimento de conjuntura econômica, que sou eu que dou, um curso de trader, que é o Guilherme que dá, que é um curso já mais avançado para quem já fez o primeiro e o segundo, e um quarto curso sobre previdência, mas previdência privada, como você faz o planejamento do seu dinheiro ao longo do tempo, usando bolsa, usando fundos, usando ativos financeiros. Então, essa é a melhor forma. O que a gente tem visto? Que cada vez mais surgem pessoas querendo aprender essas coisas até para ganhar dinheiro. Né? Porque daqui para frente, o que vão procurar, né? Pessoas que tenham esse conhecimento, essa capacidade de, pelo menos, ajudar as pessoas a cuidar melhor do seu dinheiro, né? Depois dessa porrada do coronavírus. Né?
Então, os cursos são a partir a cada mês, tá? Mas a gente coloca a programação no nosso site. O nosso site está aqui, ó, amalta.com.br. E ainda temos vagas para esses 4 cursos que eu falei para vocês, né? A gente dá um jeito aí. Ainda temos, acho que 2 ou 3 vagas por curso. Então, tá. Tá bom, meus queridos. Então, um grande abraço, se cuidem aí, boa quarentena, isso aqui vai passar, assim como eu escrevi um artigo para a Gazeta do Povo, que é o jornal aqui de Curitiba, né, que independente do coronavírus, aposte na bolsa, porque se sua perspectiva é de longo prazo, você vai ganhar muito mais, sempre quando você seja um investidor munido de armas, de conhecimento, enfim, não entre lá só porque quer vida louca, enfim, senão aquele vídeo dos coveiros africanos carregando o caixão vai aparecer, ok? Um grande abraço, gente. Tchau, tchau.